Mas eu não consegui voltar. Soltou aí. Então já podem conversar aí, cara. Bater papo aí. Pode ficar tranquilo aqui? Nelson, queria que você contasse para a gente o seu momento ministerial, por onde você tem andado, com quais vertentes você tem trabalhado, né, e o que isso está causando na sua vida nesse momento, nesse ano de 2012. Ótimo. Eu acho que esse é um ano que eu estou mais com várias frentes de atuação. Então, por exemplo, eu estou hoje com um trabalho forte na Transmundial como radialista. Estou com o Instituto Ser Adorador, dando cursos o ano inteiro sobre arte, cultura, adoração. É a proposta do Instituto Ser Adorador, que foi fundado lá em Fortaleza, né? Então tem uma equipe que trabalha lá, que é um escritório do próprio Instituto, e eu sou a pessoa que viaja pelo Brasil falando e criando os espaços para os nossos cursos e trabalho de ministração. Tenho viajado com a Confraria das Artes, pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes, por exemplo, no mês que vem nós vamos estar quase 4 domingos em seguida, né, em regiões das mais diversas do Brasil, né? Então, a confraria que você acompanha um pouco é um espaço onde eu acolho músicos que estão mais ou menos desgastados com a experiência da comunidade da fé, com a igreja, tentando cuidar deles, né, pastoreá-los e também acompanhar a vida profissional deles. Então, a confraria esse ano, por exemplo, nós tivemos praticamente 3 formações, né? E que se conversam, que se alternam com a agenda de cada um, né? E a gente sempre tem a liberdade de chamar um músico que a gente queira investir, gastar um tempo com ele e trazê-lo para conversar também sobre o Evangelho. A gente tem esse espaço, isso é muito bom. Estou muito envolvido com as conferências hoje da Rádio Transmundial sobre espiritualidade. Então, Dr. Shed, eu, Saião, Itamir Neves e Pastor Ricardo Barbosa fez dois congressos já com a gente, que é outra vertente, né, de você trabalhar com a questão da espiritualidade, mais com a liderança da igreja e tentar evitar um pouquinho dessa dispersão que nós estamos tendo dos artistas hoje da comunidade, né? A arte ainda é um terreno minado, as pessoas não se sentem confortáveis em transitar. E há um preconceito enorme da liderança ainda, né? Por mais que eles digam que tem uma abertura maior, ainda acho que o artista cristão, ele vai ser mesmo cristão quando ele abandonar a carreira, que é uma loucura isso, né? Então, eu tenho investido isso bastante tempo na minha vida. Então, você vê, radialista, conferencista, músico, pastor. Então, eu acabei fazendo muita coisa, né? Estou num pique razoável. E convivendo com as contradições do nosso meio, né? Porque eu ainda tento dialogar com esse segmento que acabou enveredando para o mercado gospel. Porque ali tem muita gente de qualidade, mas estão sendo mentoreados da maneira mais equivocada possível, né? Então o cara está entrando no mercado, mas não estão cuidando da pessoa, não estão cuidando do artista, não estão deixando o cara fazer uma coisa que ele sinta que vale a pena fazer, deixar ali, vamos dizer assim, concretizado num trabalho, num CD, num DVD que ele gostaria de deixar para a geração dele, né? Outra cara, né? Outro jeito de ser, né? Certo. E entre todas essas frentes que você tem trabalhado, recentemente você lançou um livro, né, intitulado O Sem Igreja, né? Qual foi a sua abordagem nesse livro? Com que público que você quis direcionar? E o que essa realidade tem feito em nosso meio? Como ela tem atingido a igreja cristã brasileira hoje? Ótimo. Eu acho que todo mundo está falando que o título é O Sem Igreja, mas o título completo é O Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência comunitária. Quer dizer, estou tentando resgatar essa visão do que significa ser igreja, que é um negócio totalmente diferente do que a pessoa está associando hoje, né? Vou para a igreja. A igreja, você está falando o quê? De templo? O templo não é igreja. O espaço, a congregação pode estar ali. Nós estamos falando de uma comunidade de pessoas que se relacionam, que partilham a vida, né? Que é a proposta de Jesus, para inclusive cumprir a missão dele. Então, nesses 9 anos viajando itinerante, eu fui convivendo com gente que está aí na margem. Gente que ou está sozinha e não quer nada, ou está em grupos pequenos, em casas, escolas, espaços alternativos, hotéis, se reúnem, mas não querem a instituição.
Você tem outro segmento que eu coloquei no livro, que são aqueles que estão dentro das estruturas religiosas, mas que não se sentem com a igreja. Se sentem com o trabalho de uma estrutura religiosa, mas eles... Não, pera um pouquinho, eu quero ser igreja, eu quero ter amizade, eu quero sentar ao redor da mesa, eu quero partir o pão, quero partilhar a vida. Tem gente que está na instituição e está absolutamente machucada com isso, ou estão lá só por causa de sobrevivência. Então eu tenho encontrado muita gente assim, pelo Brasil, pastores machucados, diáconos, presbíteros, missionários que já não estão mais nas missões, filhos de missionários que não querem mais saber de pisar numa comunidade, alguns que foram esquecidos, abandonados pelas suas denominações históricas. Então, quer dizer, você vai para um final de semana, tem que pregar, você prega, você tem que tocar, você toca, mas a agenda mais cheia é depois, é na hora de um café, entendeu? É na madrugada comendo um pastel com o irmão, e aí chega de novo, ó, estou sem igreja, não quero mais, ou tem algum caminho aí possível que vale a pena. Então eu construí o livro pensando nisso, em dar voz para aqueles que estão sem igreja, que têm reclamos responsáveis. Eles têm questões sérias. Quer dizer, por que eu tinha que ficar na minha igreja quando eu tinha uma liderança que era uma liderança autoritária, que não dialogavam comigo, que não me respeitavam? Por que eu tinha que ficar lá sendo machucado? Poxa, eu vou lá para a igreja no domingo, quero ouvir alguma coisa para a minha realidade universitária, acadêmica, eu estou lá fora, como é que eu pego o evangelho e consigo contextualizar na minha realidade? A liderança não tem palavra, não tem uma pastoral adequada, não tem uma reflexão. São questões sérias. Cai no colo de quê? Daqueles que estão nas igrejas locais, nas lideranças das igrejas. Nós precisamos ter uma pastoral adequada. E o solteiro adulto, tem uma pastoral para um solteiro adulto? Raramente eu vejo, né? O cara está lá, não consegue nem se engajar na proposta de missão da igreja, porque eles não são mentoreados para isso. Então, o Sem Igreja tentou trazer para que a igreja pudesse ouvir esses reclamos responsáveis e um trabalho também preventivo. É um livro para a igreja toda. Os líderes falam assim, como é que nós podemos, o que eu posso fazer no meu contexto para que esse contingente não aumente? Como é que eu posso evitar as decepções? Como é que eu posso evitar esse desgaste que já existe? É um desgaste natural de você caminhar junto. Mas o que nós podemos e precisamos corrigir? E aí o que acontece? Nós temos um mercado alienado, que é o mercado gospel, e temos um outro segmento fundamentalista, que os caras pegaram tudo que é o fundamento da tradição e achando que aí tem o grande segredo de fazer com que as pessoas não desistam de ser igreja. E não é por aí, né? Então tem um buraco aí, tem um hiato que pouca gente está preenchendo. Mas assim, você termina um culto, o cara está lá, participou, fala, precisamos conversar, tal, sabe o que é? Cara, o que você falou, você escreveu lá, eu estou ali, cara, estou sem igreja, eu não quero mais. Eu disse, então como é que eu posso descobrir esses caminhos de esperança? Essa é a proposta do livro. Não tem segredo, não tem fórmula, mas tem caminhos que a gente pode trilhar para achar esse espaço de retorno. Nelson, para concluir, você tem visto iniciativas em nosso meio para fomentar, valorizar a cultura e trabalhar as artes cristãs, seja dentro da igreja, fora? Nós temos alguns festivais, eu cito aqui o Som do Céu, que acontece há mais de 30 anos. Tem, né? A Nossa Música Brasileira Nossa agora, música lá brasileira, já que é o São segundo. Paulo. Tem alguns outros esforços, sim. Bom, eu caminhei aqui, pelo menos nessa região de Brasília, na época da Sociedade para a Música Sacra, né? Que tinha aqui um trabalho de muito tempo atrás, tentando valorizar e preservar essa questão da arte. Em São Paulo a mesma coisa. Eu acho que as igrejas, elas são polidas, elas dizem que estão abrindo espaço para a arte, mas isso não é verdade. Se você perceber, as igrejas históricas hoje, elas não estão conseguindo mais músicos para suas orquestras, cantores para os seus coros, porque acham que isso se tornou absolutamente obsoleto, que é uma riqueza enorme, uma herança de arte fantástica. Você não vê mais, né, que eram pelo menos anuais, né, algumas mostras de músicas específicas. Você tinha alguma coisa ligada à arte somente na Páscoa e no Natal, que são as datas significativas das igrejas, que tem que ter alguma coisa mais artística. Tirando isso, é aridez. A igreja não está preocupada em acolher os músicos, não tem uma classe numa discussão de escola dominical para
trazer a questão da arte, para fazer o resgate da cultura, para conversar sobre as áreas que são áreas tensas, né? Claro que a arte também tem o seu segmento de trânsito, que é complicado, que mexe com a nossa ética, que mexe com a nossa visão da arte, inclusive. Mas a minha pergunta é, você consegue ver companhias de teatro hoje? Você não vê. Você vê algum segmento de dramaturgia numa igreja local? Você não vê. Você vê alguma educação musical? Hoje nós já tem uma salinha para dança, mas eles pegam aquelas que tem nesses DVDs hoje traduzidos, com herança da música hebraica e só, né? Não tem resgate da nossa cultura, nada. Você já viu alguma manifestação criativa de frevo, por exemplo, que é uma herança tão bonita, né? Da nossa... Aliás, eu estou tentando fazer um projeto com o Vandilson Moraes, lá da Campina Grande, que provisoriamente chama-se Com Amor, com Frevor. Por Cristo, prontos a sofrer. Trazer o resgate em alguma coisa para a igreja começar até cantar o seu Suenódia e perceber que a nossa cultura não morde. Nós precisamos resgatar, né? O Evangelho veio para redimir a cultura. Então, tudo que a gente vê fazendo de qualidade hoje, tirando esses tradicionais encontros, eles estão na marginal. Só não estão mais na marginal porque, graças a Deus, temos a internet, que é o espaço mais democrático hoje para a gente levar alguma proposta de arte, pelo menos para se fazer ouvido, né? Você entra lá, cria uma rede social no Facebook, um Twitter, né? Um site para discutir como a gente tem o cristianismo criativo, pelo menos traz o assunto. Você abre um espaço para você ampliar essa dinâmica da arte, não só música, porque a música é o que a igreja mais trabalha, né? E artes plásticas e pintura. Nossa, são tantas manifestações. Eu acho que nós estamos ainda... acho que nem o dízimo nós estamos fazendo assim, pensando na realidade da igreja. Mas tem muitos esforços. Você tem acompanhado, você faz parte de um desses movimentos que traz essa proposta da cultura, da arte. E vamos conversar mesmo. Nós precisamos sentar ao redor da mesa, prosear e tentar descobrir os nossos caminhos de sobrevivência. Senão, né, música instrumental hoje é abandonadíssima. Né? Alguém que vai fazer um trabalho instrumental, ele é um herói, né? Mas tem público. Todos os finais de semana que eu levo material de música instrumental dos músicos que eu conheço, que trabalho, eu não volto com um para casa. Puxa, mas tem, olha aqui, olha o trabalho de qualidade. Poxa, mas que coisa boa, tal. Mas como é que faz sem mensagem, né? A música instrumental é aquela que só tem introdução, né? Nunca entra na música, cadê a voz? Né? Então, eu acho assim, nós temos muito para fazer. Agora, o abandono da arte de maneira geral, ela é uma coisa um pouco mais ampla, né? É uma ausência do município, é uma ausência do Estado, é uma ausência do governo, né? Só se faz arte com fins políticos, só para fazer lá uma carinha cosmética, né? Para apresentar alguma coisa. Mas você faz num país onde você não tem nem mais canto orfeônico, que tinha na escola, tinha o famoso canto orfeônico, isso existiu, viu? Entendeu? Que a gente aprendia a cantar o hino nacional, o hino da bandeira e jogar futebol, porque não tinha mais música para aprender, nem professor de música. Pô, não tem professor de música obrigatório, agora que está se fazendo um resgate legal para ter um professor de música, como professor de filosofia. Quer dizer, isso está na entranha do país, não é uma questão só da igreja. A igreja, ela devia ser uma trombeteira de não deixar a arte morrer, porque a arte tem tudo a ver com a herança da igreja, do cristianismo, do evangelho, e nós estamos omissos, estamos ausentes. É o que o Steve Turner coloca lá no livro dele, Cristianismo Criativo. Por que os artistas cristãos saíram dos espaços culturais? O que está fazendo, está criando essa ausência? Não devíamos ter saído de lá? Mas é para fazer música sacra? Não tem uma funcionalidade. A arte é arte. É uma expressão de um poder criador e criativo de Deus. Olha, eu estou fazendo aqui porque esse CD vai para os órfãos da igreja presbiteriana, da igreja batista. Senão não tinha valor? Claro que tem valor. Pela própria arte. Nós temos que fazer, temos que arregaçar a mão nas magas e investir grana, né? Sem investimento a gente não consegue fazer nada, né?